querido ou querida aqui do nosso Literapia. Eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros. E hoje eu trouxe para vocês que pediram, várias pessoas sempre me pedem prescrições de livros para pessoas que sentem muito medo. E medos diversos. Então eu trouxe aqui 6 livros que vão abordar esse tema direta ou indiretamente. Principalmente indiretamente, tá? Livros de ficção e livros de não ficção que vão nos ajudar a enfrentarmos o medo e encararmos a vida cada vez mais de frente. Então, o primeiro que eu separei aqui é um livro para quem tem muito medo da vida porque teve uma criação assim muito convencional. Sabe aquelas pessoas que vêm de uma tradição muito rígida e aí sentem muita dificuldade em relação ao que é desconhecido. Esse livro, ele vai descortinar um novo mundo, um novo jeito de estar com o mundo e de estar no mundo, que é o Coiote, do Roberto Freire. Esse livro saiu pela editora Guanabara. Gente, é um livraço. Eu sou apaixonada. Eu li na minha juventude. Esse livro me marcou muito. Esse livro ampliou os meus horizontes. E me fez pensar na vida de uma maneira muito mais livre. Mesmo que eu não concordasse com algumas coisas, pouca coisa, eu me lembro que eu comecei finalmente a achar que as pessoas tinham o direito de viver a vida da maneira como a vida ressoava com a alma delas. Então, esse livro é incrível. Fala desse rapaz, o Coiote, que é um ser extremamente livre, que tem a sua própria maneira de lidar com a natureza, com as relações, e ele tem o acompanhamento de um super terapeuta que é, assim, muito original. Trabalha muito com noções haitianas do que é viver, quer dizer, uma terapia que é chamada de somaterapia. Soma significa corpo, né? Por isso que a gente fala, tá somatizando, tá levando para o corpo as dores psíquicas. Então, através da somaterapia, e que é uma coisa que eu acredito muito, eu acho que a gente precisa ir para a vida com o corpo, sair do mental, e eu faço muito uma clínica que apoia a experimentação. Obviamente, a experimentação com um cuidado, com uma rede de apoio, mas eu acredito que a gente se cura vivendo e não pensando, né? Então é muito importante, acho que esse livro aqui é um livraço, acho que todas as pessoas deviam ler, igual esse outro aqui, que é um livro para quem tem medo de ser diferente, de tomar caminhos diferentes, de se libertar, para quem tem medo da liberdade e fica naquela situação de sempre preferir o caminho seguro, mas tem aquela intuição que fala assim, mas você está perdendo uma coisa preciosa, porque na verdade o seu lugar não é bem aqui onde você nasceu. Você vai precisar se diferenciar para alimentar a sua alma. Esse livro é maravilhoso, de Richard Bach, Fernão Capelo Gaivota. Saiu pela Record. Gente, esse livro é um clássico. É uma fábula desse sujeito aqui, essa gaivota chamada Fernão Capelo, que não se vê naquele grupo e precisa encarar a sua própria identidade, que é diferenciada. É a coisa mais linda desse mundo. E essa edição, gente, tá perfeita. Um livro assim que todas as pessoas deveriam ler. O próximo é uma duplinha aqui,
que eu indico para as pessoas que são boazinhas demais, mas no sentido de uma passividade excessiva. Elas têm medo de se colocar, elas têm muito medo de desagradar. Elas construíram a autoestima sobre a base do não dar problema para ninguém. Então, são aqueles filhos que, aquela pessoa nunca dá problema. Já aquele lá, né, normalmente o bonzinho tem um irmão que é taxado de problemático e vice-versa, né? O problemático tem um irmão que ele deveria seguir o exemplo. Então, essas pessoas que ficaram com esse papel da boazinha muito ligado à construção da autoestima. As mulheres têm muito disso, isso é bastante cultural, né? As mulheres precisam ser sempre dóceis para serem amadas, né? Uma construção cultural bem complicada e a gente pode ficar muito refém disso. Então, para a gente entender essa construção cultural, eu trouxe da Colette Dowling, Complexo de Cinderela. Esse livro tem mais de 40 anos de existência. Então, alguns dados aqui já caíram por terra, mas a essência desse livro, né, de que a mulher é um ser frágil, que tem que depender de um ser forte para salvá-la, né, que é o tal do príncipe encantado, isso é muito, muito atual. Eu trabalho muito com isso na clínica, eu ainda vejo isso de várias maneiras. Então aqui vai falar sobre como se dá a construção desse ter que aguentar tudo, do ter que ser boazinha demais, do, né, ter que limpar o chão para todo mundo passar, de sempre se colocar em último lugar, de ter autoestima abaixo de 7 pés. Muito complicado. Esse livro é, assim, uma crítica violenta a isso que foi implantado mesmo na psique feminina. E aí, compreendendo isso, aí você precisa agir. E para te dar coragem de agir, não tem outro. Não tem outro melhor do que isso. Mulheres que correm com os lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Trouxe hoje para vocês essa versão minha de 2006. Olha, o tanto que eu estudei desse livro. Esse livro viajou comigo, fez de um tudo comigo. Ele é a minha farmácia psíquica. Isso aqui é a minha farmácia psíquica. E tem já playlist aqui no canal de leitura guiada, leitura estudada dessa obra. Então você pode ler o primeiro capítulo e procurar lá o primeiro capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, que eu falo durante 1 hora sobre isso. E esse livro nos coloca em conexão com a nossa natureza livre. O feminino é um espectro da vida muito próximo à terra, muito próximo à natureza e à criação. Então, nós não somos animais deveras domesticados, domesticáveis. E aqui vai meio que evocando isso, essa nossa liberdade primordial, essa nossa relação de muita potência com a vida. Isso aqui, gente, benza a deusa. Outro livro para quem tem medo de falar o que pensa. A pessoa tem muito medo de desagradar, de falar aquilo que pensa. Nós temos aquele clássico que é a comunicação não violenta, mas eu trouxe hoje essa daqui que é a campeã de falar o que pensa, que é a Mafalda do Quino. Ela se assusta com o mundo e ela fala aquilo que ela está pensando, e ela fala de uma maneira muito natural. A gente precisa recuperar essa liberdade da criança que consegue se expressar. A gente vai perdendo, porque é tanta crítica que a gente vai perdendo. A Mafalda, ela tem isso naturalmente. Ela não concorda com uma coisa, ela fala.
ela passa por um momento de revolta, ela expressa essa revolta e é de um jeito assim tão gostoso, tão gostoso. E passa também as pessoas que convivem com ela, como que essas pessoas lidam, cada um lida de um jeito, gente. Alguns lidam pensando sobre aquilo que ela falou, outros lidam estupefatos frente ao que ela falou e com o fato dela ter falado. Para a gente falar o que a gente pensa, obviamente, gente, quanto passarinho. Caramba, o pé de romã virou uma árvore de Natal empassarada. Nossa, que eu estava falando. A gente não precisa ser agressivo. Isso eu acho complicado, aquela pessoa que tem muito orgulho de falar a verdade, mas na verdade tem muito orgulho de ser grossa, de ser grosseira, de não ter medo de magoar o outro. Não, a gente fala com o outro para nos ajudar e ajudar o outro. Não é para a gente se sobrepor, né? Então é muito importante sim o como, mas deixar de falar não é uma opção interessante, não. Então, como você vai dizer e, por favor, diga. O como você vai dizer tá lá no Comunicação Não Violenta. E aqui tá a coragem para você reaprender. Aqui você vai reaprender a se conectar com aquela criança que diz aquilo que ela precisa dizer. A respeito do mundo, a respeito dos relacionamentos. E o último que eu trouxe para hoje é para aqueles que têm medo de nunca se sentirem completos, de nunca alcançarem aquilo que precisam alcançar para serem felizes. E aí eu trouxe a parte que falta de Shel Silverstein, da Companhia das Letrinhas. Isso daqui fala muito dessas pessoas que vivem procurando e têm muito medo de não encontrar, muito medo, que se sentem sempre faltantes. É muito bom para quem tem medo de não ser suficiente, que é uma coisa também que eu vejo assim. Um livro simples, um livro para criança, um livro que é uma cacetada. Então esse foi mais um episódio do nosso quadro Prescrições Livrescas. E de repente eu volto com mais prescrições para vocês. Estou cheinha aqui de ideias. Um beijo com carinho e deixa seu pedido aí.